Fala galera aí do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar com o nosso livro 2 e hoje a gente vai falar sobre a formação do povo grego, tá? E principalmente a valorização da palavra no exercício religioso e na construção da cidadania presente diante dos gregos na antiguidade. Vamos lá então? Pessoal, eu vou estar pegando os pontos mais interessantes aí da matéria da aula de hoje para gente ser mais objetivo aí na aula também, que é muito importante isso. No segundo parágrafo, vai ter um questionamento muito interessante sobre a religião e a ciência. Por que as duas são tão diferentes assim, né, no seu modo de estudo, de relevância, de análise? A religião tem a visão dela em relação à origem do universo, diante da presença do homem na Terra, e a ciência tem um outro modo de se pensar tudo isso de uma maneira muito mais científica, muito mais concreta, se a gente for observar bem, né? Porque o lado científico, ele busca por respostas através de um conhecimento que seja realmente válido. Então existe uma grande diferença entre as duas. Mas tem um ponto interessante aí, se a gente for observar bem, no segundo parágrafo está assim: por mais que possamos dizer que a religião e ciência possuem em comum a busca pelas explicações dos fenômenos naturais e da vida humana, nos quais diferentes níveis a ciência se fundamenta em processos que podem ser denominados de forma metódica, e a religião se estabelece a partir de sentidos e significações que não estão no mesmo campo do conhecimento objetivo da ciência. Então aqui está comentando que a ciência ela precisa de ter um fundamento mais concreto. Então a ciência precisa de métodos, de um passo a passo a seguir para se conseguir chegar numa conclusão de uma pesquisa científica. Então exige um passo a passo. E aí está falando que a religião ela vai ser criada a partir de sentidos, de significados e de referências que possam mostrar a crença de uma pessoa em relação a algum Deus. Então isso é muito interessante que isso é criado de maneira historicamente e culturalmente dizendo, tá? No terceiro parágrafo tem um ponto interessante. Para melhor compreender essa relação, vamos pensar um pouco sobre a cultura do homem grego, que se configura com base em diferentes processos históricos e que tem na mitologia um fator que nos levará diretamente às origens da filosofia no contexto desse povo. Então é aqui que a gente vai começar a entender qual é o significado da linguagem mitológica, por que a linguagem mitológica ela é tão importante assim na história do povo grego. A linguagem mitológica se instaura entre os gregos séculos antes do surgimento do exercício filosófico. Lembrando que a filosofia surgiu no século 6 a.C. Então, antes disso, tá, a linguagem mitológica era a mais forte e foi a primeira forma de pensamento sobre tudo que existe ao nosso redor, foi a linguagem mitológica. Tá? Nós sabemos que a linguagem mitológica ela de certa forma, ela é uma criação, né? Ela não é verdadeira, porém a gente não pode descartar a linguagem mitológica não, porque foi a primeira forma que o ser humano criou para se entender tudo que existe ao nosso redor através dos deuses do Olimpo, tá? Então a gente não pode descartar a mitologia não, tá? Nesse sentido, é importante ressaltar que, do ponto de vista cultural, o homem grego é formado dentro dos valores sociais compartilhados que instauram uma visão cosmológica da realidade, ou seja, a origem do mundo natural está diretamente relacionada à determinação e à ação direta dos deuses. Então, aqui na linguagem mitológica, nós já vamos entender que o ser humano ele vai começar a criar um pensamento mais cosmogônico, tá? O que seria essa linguagem mais cosmogônico? Que vem de cosmogonia. Esse termo cosmogonia significa que o homem ele vai tentar explicar o mundo através da origem dos deuses do Olimpo, tá? Então é muito curioso que a origem eles vão pensar numa história que possa explicar para todo mundo como que o mundo e o universo foi criado a partir dos deuses do Olimpo. Então é muito curioso aí, que daqui a pouquinho a gente vai ver como é que foi a criação do mundo a respeito dessa visão cosmogônica aí, tá? Que eles acreditavam que a origem do universo e do planeta veio através
dos deuses do Olimpo, tá bom? A ideia de instauração nos ajuda assim a compreender como o panteão grego se formou e se desenvolveu geograficamente dentro de determinadas formas de relação com o próprio espaço. Essa palavrinha aí, gente, chamada panteão, ela vai significar o seguinte: ela vai estar é a união dos deuses, tá? Então aí, ó, termo de origem grega que designa efetivamente todos os deuses que participam de determinada religião politeísta. Nessa época da mitologia, os gregos acreditavam que tinham vários deuses, então por isso aí a referência da religião politeísta, tá? Então existiam vários deuses, né? O próprio Zeus, Poseidon, Hades, enfim, todos os deuses do Olimpo aí reunidos e que tem o nome de panteão grego, tá? E, gente, diante disso, olha só que bacana tem mais embaixo aí, ó. Os gregos, assim, estabeleceram não apenas um sistema religioso organizado e presente em todas as instâncias da vida, mas também criaram formas muito peculiares de relação com o sagrado, principalmente na determinação de sua forma de pensar. Então, aqui, eles vão fazer uma relação entre os deuses do Olimpo com os fenômenos da natureza. Então, isso aí, eles vão mostrar o seguinte, que tudo que tem na natureza tem uma ligação com determinado deus, tá? Então, por exemplo, a referência do relâmpago, quando eles viam na tempestade, eles relacionavam de que Zeus estava nervoso lá no Monte Olimpo. E assim eles faziam as referências para que eles pudessem entender o mundo diante da visão mitológica, tá? E aí vai estar falando como que a Grécia se formou, tá? Nesse período aí da mitologia. Do ponto de vista histórico, a civilização cretense, da cidade de Creta, localizada geograficamente em uma grande ilha no Mar Egeu, deu origem ao povo grego. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí onde fica a ilha de Creta, tá? A cidade de Knossos, por volta de 3000 a.C., localizada na ilha de Creta, estabeleceu o que chamamos de sociedade palaciana, tá? Porque a vida social girava em torno de um grande palácio que mantinha sua subsistência e preposteridade devido às suas terras férteis e de fácil cultivo. Então, a cidade de Knossos aí, ele estabeleceu essa sociedade palaciana, porque a vida social ela vai girar em torno de um grande palácio aí, que vai manter tudo aquilo que era necessário para o povo sobreviver, tá? Tem um ponto interessante aí que fala que o povo começou a estabelecer pequenas colônias no continente, o que levou a diferentes contatos e trocas culturais, dando origem gradativamente à civilização micênica. Então aí está querendo provar para a gente o seguinte: o povo grego que se instalou aí nessa cidade de Knossos aí, tá? E, né, juntamente com a ilha de Creta, o povo grego não ficou só ali não. O povo grego começou a migrar para outros lugares e assim eles começaram a aprender mais um pouquinho de outras culturas, obter novos conhecimentos para serem adotadas na Grécia. Então a gente tem relatos aí de gregos famosíssimos que foram até o Egito aprender matemática e que voltaram para a Grécia para aplicar essa matemática que eles aprenderam, por exemplo. Então é muito curioso isso, tá? Porque tem gente que acredita que a filosofia, por exemplo, o pensamento humano realmente surgiu 100% na Grécia. Já tem teorias que dizem não. Tem registros históricos que o povo grego saiu da Grécia, foram para outros lugares, aprenderam, mas tiveram outros conhecimentos aí aprendidos em outras localidades, voltaram para a Grécia para mostrar para todo mundo o que eles aprenderam, tá? E aqui a gente tem um mapa da Grécia Antiga, olha só que interessante, dá para a gente perceber aqui, olha aqui onde está a ilha de Creta, gente, aqui ó, tá vendo? Nós temos aqui os Knossos, Festo, a ilha de Creta, e aqui ó, olha só que interessante, a gente tem outras cidades famosas aqui, ó. Nós temos Argos, que era uma sociedade aí que tinha um comércio muito forte na época. Nós temos Corinto, temos Olímpia, a ilha de Peloponeso aqui, ó, que é famosíssima também. Olha só onde que fica Esparta, conhecida pelo exército, tá? E aí, gente, cidade de Tebas, Delfos, que deu origem aí ao oráculo de Delfos, né? Vocês lembram do oráculo de Delfos? Que era o oráculo que as pessoas procuravam por ele para saber mais detalhes do futuro? Pois é. Gente, olha só que interessante.
Olha só onde mais ou menos ficava o Monte Olimpo, na visão deles. Gente, muito bacana mesmo. Mais aqui do lado, a gente vê aqui cidades famosas como Éfeso, Samos, tá vendo? A cidade de Mileto, que surgiu em grandes filósofos que a gente vai estar vendo aí na próxima aula. Então, são filósofos importantíssimos, tá? Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Aqui a gente pode notar o seguinte, gente. Vai falar um pouquinho sobre a vida social, que vai começar a aparecer por lá, tá? É importante a gente ressaltar a importância do poder religioso, econômico, militar e social, principalmente na vida do homem grego, porque isso fazia uma grande diferença. Eles tinham que aprender a se preparar, porque tinha muita guerra naquela época, então eles tinham que se preparar de maneira militar, de maneira social, se organizar socialmente, de maneira econômica e ter a função da religião de forma muito forte, tá? E aqui a gente pode notar que mais aqui embaixo também, ó, é importante perceber que a sociedade grega se estabelece a partir da valorização da palavra e que encontra no Anax o porta-voz primeiro do sentido coletivo e sagrado da linguagem. Então aqui está querendo mostrar para a gente o seguinte, que a palavra, o uso da palavra era muito importante nas cidades gregas, porque através da palavra você poderia dizer o que estava acontecendo na cidade para você procurar formas de resolver. Então tudo era de maneira coletiva. Se você chegasse e mostrasse que tinha algum problema na cidade, as pessoas de forma unida se juntavam para resolver aquele problema, para deixar a cidade melhor. Não é só para um, não, mas para todos. Então todos viviam de maneira coletiva nas cidades gregas, tá? Então o uso da palavra era um instrumento muito importante nessa época, não só para se ter uma vida social melhor, mas principalmente no fator da religião, para lembrar o quanto que os deuses do Olimpo são importantes na época que eles seguiam a mitologia, tá? Por isso da religião ser politeísta, tá bom? Aqui eu já comentei, aqui, tá falando aqui, para além de uma compreensão histórica da formação do povo grego, temos dois elementos de central importância dessa cultura expressos tanto no contexto da sociedade palaciana quanto no contexto de civilização micênica, né, dentro da Grécia Antiga, que é a palavra e a vida social. A vida social, tudo era resolvido de maneira coletiva, ninguém era individualista, não. Se alguém tinha algum problema, todo mundo se mobilizava para resolver o problema ali e para tornar a vida da polis grega melhor, tá? E o uso da palavra, vocês lembram lá da ágora? A ágora era o local apropriado onde eram debatidas as questões relacionadas ao que poderia ser feito para melhorar a vida em sociedade. Então, por isso que o uso da palavra é muito importante, tá? E esses dois princípios, que é a palavra e a vida social, eles vão dar uma força muito grande para o desenvolvimento da filosofia, porque a filosofia vai mostrar que o uso da razão vai ser essencial para que possa ver o mundo de outra forma. E é por isso que, através da palavra, o uso da palavra vai ser essencial também para que as pessoas possam usar a razão de uma maneira muito mais concreta, tá? Aqui, gente, tá mostrando quais foram aí os períodos que a Grécia Antiga passou. A gente tem o período pré-homérico aí, que é a Idade do Bronze, que vai mostrar aí como é que foi esse período que nós estamos falando. Como é que foi o surgimento aí da Grécia Antiga, tá? Depois vem o período homérico, que vai mostrar aí que os gregos, eles aprenderam aí o alfabeto dos fenícios, tá vendo aqui no período homérico? Tá mostrando isso. No período arcaico vai falar aí, que grandes filósofos nasceram, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito, tá? No período arcaico foi feito também a Ilíada e a Odisseia, muito interessante também, então isso é bacana, tá? E aí tem o período clássico, que nasce o Sócrates, depois vem a queda da polis, né? Depois que Sócrates morreu, a polis grega acabou, depois a gente vai estar vendo detalhes sobre isso. E aí vai falar sobre a linguagem, porque os gregos vão aprender o alfabeto dos fenícios, e aí vai ser muito interessante, porque o Homero ele vai começar a criar aí pra gente uma nova forma de ver o mundo, tá? Que eu vou estar comentando no próximo vídeo aí.